Muito bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma manhã de reflexão. Hoje eu quero falar um pouco sobre duas frases que põem a gente para pensar. Eu tenho estudado, e isso consta no meu livro, um pouco a questão de ciência e espiritualidade. Ciência, religião, essas coisas me chamam muito a atenção. E hoje estive pensando em compartilhar com vocês duas falas interessantes. Uma fala do Einstein, quando ele diz: por mais que a ciência avance, haverá sempre um canto escuro no real. Ou seja, cientistas deveriam ser pessoas humildes, porque sabem que não sabe tudo. Sabe que há mais coisas a saber. Ciência está em aberto. Caso contrário, é dogma. Nesse caso, vira uma religião e não ciência. Então, o cientista deveria ser a primeira pessoa a ter a clareza de que, por mais que ele avance, há mais coisas para frente. E o Einstein, sabendo disto, disse então: há sempre um canto escuro de mistério no real. Há algo que não chega a ser explicado pela ciência. E isto é verdade mesmo, a gente vê isso a cada instante. Do outro lado do espiritual, ou do espiritismo, se quiserem, o Allan Kardec também diz: se a ciência avançar, avance com ela. Né? Em outras palavras, não tome a obra, o Livro dos Espíritos, e nem qualquer obra espírita, como se fosse um dogma, como se fosse uma Bíblia irretocável. Se a ciência avançar, avance com ela. Muitas vezes é acusado de estar pregando cientificismo, mas na verdade, dentro do que falou o Einstein, não é cientificismo, é a ciência avançando, sempre, sem chegar ao fim, porque ela não chega ao fim. A realidade se move e tudo está em constante metamorfose, transformação. Então o homem de ciência tem que ter a clareza de que está correndo atrás de um objeto que também não está parado. Então é estudo constante. Então essas duas frases são bastante sintomáticas e muitas pessoas, os espíritas, não seguem, tomam esses estudos do Kardec e outros mais como se fosse Bíblia, verdade consumada, e também os cientistas muitas vezes não seguem, se acham deuses, donos do conhecimento que está acabado. Na verdade, todo conhecimento, toda afirmativa, ela é provisória, ela é histórica. A água ferve a 100 graus centígrados na altura X, não é invariável. Toda verdade científica depende de dois fatores. Primeiro, ninguém provou o contrário. Segundo, isto é válido até que se prove o contrário. E em outras circunstâncias pode não valer. Portanto, são saberes contextualizados, históricos. Da mesma maneira que vai falar então o Kardec falando de espiritualidade, espiritismo. Se a ciência avançar, avance com ela, não tome nada, obra alguma, como se fosse uma Bíblia, como fosse um dogma. Eu acho interessante a gente pensar isso para que possam, tanto os cientistas, que se acham cientistas, quanto os que se acham religiosos, espíritas, etc., possam pensar sobre essas coisas que andei pensando hoje. Estou compartilhando. São reflexões, não são verdades prontas. Aliás, não existe verdades definitivas prontas. E vamos jogando aqui aquilo que nós vamos pensando e imaginando para a troca com vocês. Muito obrigado pela atenção de sempre e tenhamos um bom dia ensolarado.